As palavras que eu disse são espírito e vida vindos de Deus. Mas alguns aqui não acreditam. As pessoas que já estão acostumadas a assistir nossos vídeos, amada, elas já sabem que não dá para ver com pressa. Sim. Não tem como você, em 10 minutos, você aprendeu que durante 2000 anos ficou oculto. Não tem. Então não adianta correr para assistir. É porque a pessoa quer estar com sede. Ó, água quando está com sede, se você beber logo muito assim, faz até mal. Engasga. Não é verdade? Então está com sede de aprender, mas saiba que você já passou muito tempo sendo enganado. Vamos devagar, sem pressa. Se não dá para assistir agora, porque tem outra coisa para fazer, faça. Tá certo? Porque você precisa viver, é normal. Agora, quando você puder tirar um tempo para assistir, aí você para, senta com a família ou sozinho, né? Sozinho até melhor que ninguém conversa, né, amada? Com certeza. E as coisas espirituais também, amada, que se discernem no espírito, né? No entendimento. É bom que você esteja sempre sozinho, é melhor estar sozinho, porque é coisa muito íntima de você com o Pai. Verdade. Então assiste, depois você assiste de novo e mostra para outra pessoa, porque muita coisa que passou despercebido, na segunda visão já vê melhor, mas faça isso no momento que você não tem outra coisa para fazer. E de preferência, né, com a escritura. Né, Falou também. tudo, amadinha. Né? Me esqueci de um detalhe tão importante. Pega na mão e o que eu falar aqui hoje, eu vou citar algumas passagens pequenas, amada. É um costume que a gente não tem de fazer, mas você vai ler tudo em casa. Melhor. Pega um trecho bem grande e lê. Tá certo? Depois que você assistir o vídeo, você dá uma repassada. Pode pegar um papel para anotar essas passagens e depois numa geral. Tá certo? Para não ver só o que eu falei aqui, porque é assim que o sistema te engana há 2000 anos e jamais eu me utilizaria desse método para também levar você ao erro. Não tem esse interesse. Então anota e lê o contexto inteiro, né, sem erro. Amadinha, nós falamos aqui na passagem anterior, até citamos o moço lá do Eliseu, né? Sim. E que foi aberto a visão espiritual dele, e ele viu o exército do Criador, né, que é muito mais numeroso do que o exército do rei da Síria. Certo. Verdadeiramente, ali naquele caso, ganhou-se uma batalha, mas não a guerra, porque a Síria dominou tudo. Não é verdade? Nós sabemos disso. Mas o que eu quero dizer aqui não é sobre a vitória ou a derrota, ou a vitória parcial. É sobre a questão espiritual. Este é o objetivo do vídeo, espírito e físico. É verdade. Não é isso? Só dizer o seguinte, amada, as coisas antigas são apenas sombras das coisas futuras. Hoje, por exemplo, amada, quando é aberto o entendimento da pessoa, o espírito, ela consegue ver as coisas espirituais. Mas existe uma guerra ainda nisso. Como na época do Eliseu e do moço dele. A guerra hoje, amada, é sobre esse tema. Eu estou saindo um pouquinho do contexto, só para que não passe em vão esse trecho do moço, do Eliseu, o ajudante dele, e o exército da Síria. Por quê? Porque você passa a entender alguma coisa espiritualmente da Escritura. E essa coisa do entendimento da Escritura espiritual, ela é contrária ao que se vê por aí. Totalmente. Então, quando a pessoa vê por aí aquele grande exército do rei da Síria, que cura as pessoas nesses lugares, entende, amada? Que mostra pessoas balançando com o Espírito Santo nesses lugares, coisas físicas. Que mostra uma falsa prosperidade que é terrena, físico. Então é um exército do rei da Síria. Entende? Verdade. E se a pessoa for fraca como o ajudante de Eliseu, ela não vê que as coisas espirituais são contrárias a essas, é outro exército. E essa força contrária é a força do Criador. É contrária às coisas físicas. Por isso que há essa guerra ainda hoje, igualzinho na época em que, de um lado, o exército da Síria poderoso, fazendo milagres, fazendo prosperidade, tudo com a arte do engano, segundo o que está escrito. Fazendo pessoas cadeirantes levantar e andar, jogar a muleta para o alto. Levar as pessoas dos problemas físicos daqui. Olha, dar a chave física daqui, o casamento físico daqui, a riqueza física daqui.
Esse é o exército. O templo físico daqui. O templo físico daqui. Este é o rei da Síria, Verdade. cercando o povo do Criador. Cercando e tragando. E tragando, amada. Entende? Por isso, amada, é que quando abre-se os olhos espirituais, a força do entendimento espiritual, que essa é do Criador, é mais forte que isso. E você passa a ver isso depois com nojo desse exército podre do rei da Síria. Você, quando entende mesmo que você se liberta do processo religioso, você passa a ter nojo. Você vai num lugar desse para ver esses generais desse exército do rei da Síria falando, você tem nojo daquilo e não quer dar ouvido mais àquela nojeira. Aí uma coisa que você falou, quando os olhos espirituais são abertos, o entendimento, né? Realmente a gente passa a entender o espiritual 100%. E quando vê essas coisas, assim, é absurdo. Amada, aquilo que eu aprendi direto do Salvador. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Quando ele aprendeu direto do Salvador, ele aprendeu coisas físicas ou espirituais? Espirituais. O que abriu nele não foi o entendimento espiritual? Foi o entendimento. Então ele entendeu também que aquilo tudo era lixo, esterco? Entendeu. Perda de tempo? Perda de tempo. Será que Paulo, Shaul, estava errado? Não. Não, amada, é assim mesmo. Não, ele não pode ser. Ele viu o exército do rei da Síria no sistema religioso. Sistema religioso. Pronto para dominar, para tragar, para poder escravizar o povo. E ele viu desde aquela época, porque o sistema religioso que está aí fala que ainda vai, né, que aquelas coisas assim ainda vai acontecer, mas naquela época de Paulo já, com certeza. Aí você vê, amada, que, por exemplo, esse exército inimigo do povo do Criador, se você quiser achar uma representação para ele no contexto político, você não acha. O contexto político é a favor, amada. O cara que faz curso de teologia, se ele fizer qualquer crime, ele não é preso como criminoso comum. Então o sistema ajuda, inclusive. As igrejas são livres de muitos impostos. A católica, inclusive, se estabelece na praça pública. Então você vê que o exército adversário não é o político. Não. O exército adversário é justamente o processo religioso. Esse é o adversário do povo do Criador. Por isso foi dito em profecia, né, já divisão espiritual. Sente-se ao meu lado, até que seus inimigos sejam postos por descabelo dos seus pés. Né, amada? Inimigo é quem? Processo religioso. O exército contra o povo do Criador é quem? É o exército do sistema religioso. É difícil aceitar isso. Porque é eles que vão contra o que está escrito e contra o próprio Criador, né? São eles mesmo. E eles que veem sempre o lado físico da coisa e não espiritual. Eles veem o lado físico, mas eu não sei como, até hoje eles conseguem enganar as pessoas, né, os irmãos, a entender que é físico. Que é espiritual, mas é físico. A gente que está fora agora, graças ao Criador, a gente vê que é físico. Mas as pessoas enxergam o espiritual. Um exemplo clássico disso é quando nós fomos na igreja com a nossa queridíssima amiga Cris, que nunca tinha ido. Né? E quando ela viu aquela mulher lá na frente, vamos adorar em espírito, irmãos, dá glória, dá aleluia. E o povo todo começou a vamos adorar em espírito. Aí a Cris levanta do banco, a Madia tem que segurar ela, porque ela nunca tinha entrado na igreja. Falei, como eles estão falando lá físico? Que é isso? É um absurdo. Eles estão falando adorar físico, mas estão adorando espiritual, mas estão adorando físico. Por quê? Porque se você estiver acostumado a ouvir isso, tu acha que isso é normal. Mas quem nunca, esteve no local, acha estranho. Acha estranho. Seria a reação de Paulo. Vamos adorar em espírito, irmão, dá glória, dá aleluia. Poxa, isso é espírito, gritar e pular? Isso é físico. Mas esse povo, amada, está todo confundido pelo exército da Síria. O exército da Síria arrumou emboscada com eles e os confundiu. E infelizmente, né, Rubens, muitos parece que preferem, gostam de serem confundidos. Né? Amado, tudo que eu falo, amada, não é porque eu inventei, não. É de acordo com o que está aqui, por isso se encaixa. Quem foi o chefe do exército da Síria que fez o templo? O Arão. Abi. Né? Não é verdade? Sim. Irão-Abi. Irão-Abi. Falei Arão. Por quê, amada? O próprio adversário, o próprio povo contrário ao Criador e ao povo dele foi que construiu o templo. Certo. Ou não? Sim. Foi o rei da Síria. O rei da Síria. A Síria, o adversário. Mas vamos em frente, amada. Vamos em frente porque nós temos que mostrar para esse povo, pelas escrituras, o que é espiritual, o que é físico. Amadinha, o Salvador teve vários discípulos. Sim. E 12 apóstolos. Entre os apóstolos dele, tem um que a escritura diz que é o amado do Salvador.
Né? Por que será, hein? E tem também, amada, um que era super carnal, extremamente carnal. Você arriscaria dizer qual era o apóstolo mais carnal do Salvador? Eu acho que seria... O mais só via físico, carnal. Judas não era. Judas era, como é que chama? Mercenário. Pedro. Pedro era super carnal. Repara para ver as atitudes dele. Pedro era o cara... Amada, ele não compreendia as coisas físicas, espirituais. Muito dificilmente ele compreenderia. Entende? Mas você vê que até mesmo quem não era, vamos dizer assim, apóstolo, já tinha compreendido. Por exemplo, aquela mulher que vem atrás dele, a mulher de Cananeia. Também mesmo. Os cachorrinhos comem das migalhas. É verdade. Nem em Jerusalém eu vi tanta fé espiritual. Não é físico, fé. Não é verdade, amada? É no entendimento a fé. Por quê? Porque ela já havia recebido a graça antes da hora, o favor imerecido. Ela já sabia que nós também temos participação. É verdade. Ele vira para ela e diz: mulher, nem em Jerusalém vi tanta fé assim, vi tanta concepção da nova aliança, né? Tanto entendimento, né, amada? Dá tanto espírito, né, verdadeiro. Sim. Essa é a palavra. Mas Pedro, coitado. Amada, a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Está escrito? A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra do Criador. Pedro foi cortar logo o escutador de baião do cara. É o contrário. Hein? Olha o que Pedro foi cortar. Foi cortar as orelhas do cara. Porque essa orelha aqui, amada, ela canaliza o som direitinho aqui através do lóbulo aqui, ó. Tem um labirinto aqui, ó. E o som entra. Então, a orelha é muito útil para a audição. Se a pessoa não ouvir, amada, como a pessoa vai conhecer? Verdade. Então, o ouvido é importante. Isso é para a gente ter hoje uma visão das coisas. Pedro estava amputando um hardware utilizado para o espiritual entrar. Sim. Entende? O entendimento correto. Quando alguém falasse para ele. Então, é uma sombra. Pedro era físico. E qual era o apóstolo comprovadamente mais espiritual do Salvador, que conhecia coisas espirituais? João? João. Nós vamos ler essas passagens de hoje, amado, e elas estão em qual evangelho? Lucas? Não. Mateus? Não. Marcos? Não. Qualquer outra carta de Paulo ou de qualquer outro? Também não. Ela está onde? Em João. Em João. Então João, quando descreveu o evangelho, né, vamos dizer assim, né? A vida do Salvador, ele pegou um aspecto que é muito especial. Tanto que, amada, coincidência não existe, amada. João falou mais de amor do que qualquer outro, porque ele entendeu mais o plano espiritual. Sim. Qual é o apóstolo que mais falou de amor? João. É verdade. Não é verdade? Sim, é verdade. E qual é o que falou mais das coisas físicas em contraste com as espirituais? João. Nós vamos ler hoje as passagens de João para a gente ficar maravilhado aqui. Tá pronta para começar a ler, amada? Ah, sim. Agora resta perguntar a você, meu amado. Tá pronto para deixar o seu escutador de baião agora, bem liberado, não prestando atenção mais em nada, para receber essa informação nossa, que o Pai, pela sua benevolência, através do seu Santo Espírito, o verdadeiro Espírito do Pai, tem colocado, através da nossa humilde colaboração? Então, se não está preparado, prepare-se, porque a partir de agora, nós vamos realmente ver o que é físico e o que é espiritual, de acordo com a Escritura, através de João, apóstolo amado do Salvador. Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim.